Fala nação, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Aqui você tem os reacts exclusivos do Mengão. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa aquele like e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E no final, deixa aqui embaixo o seu comentário dizendo o que é que você achou desse vídeo. Os links de todos os vídeos que utilizamos estão aqui na descrição, como créditos de direitos autorais. E agora, vamos pro vídeo. Aqui chegando, ó, hoje tem Pix Palmeiras, não vem com história não, flamenguista. Mas eu acho que vale falar, né, Karina? Os flamenguistas estão aqui na live, mas é impressionante, o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, vencendo o quê? O Bahia, no Maracanã, foi melhor que o Bahia, boa parte do jogo, e o Rogério Ceni jogou 16 jogos contra o Flamengo. Perdeu os 16, cara. O que fazer com esse Rogério Ceni que ele só vira grandão com o Palmeiras? Com o Flamengo ele entrega tudo. Seja pelo Fortaleza quando dirigiu, seja pelo São Paulo e seja agora pelo Bahia. Impressionante. 16 derrotas de Rogério Ceni pro Flamengo. Esse aí é o filho do Flamengo, né? Esse é o filho do Flamengo. Rogério Ceni, que vergonha, Rogério Ceni. Tá louco? Vai lá, comenta aí, cara. Rogério Ceni, e o Flamengo assumiu a liderança. Vai lá, Karina. Assim, o Rogério Ceni é um grande técnico, Lugó, independente de ser freguês do Flamengo, é de fato um freguês do Flamengo, mas eu acho que é o tipo de jogo que não encaixa, né, Lugó? Eu acho que o Palmeiras, por exemplo, diferente do Flamengo, é um time mais reativo. O Palmeiras, Lugó, joga no erro do adversário, a verdade é essa. Essa é a grande estratégia do Abel, né? Então, se o time não vacilar na saída de bola, complica a vida do Palmeiras, porque o Palmeiras tem dificuldade de propor o jogo. Por isso, vai melhor na condição de visitante, diferente do Flamengo. Acho que por isso, assim, que o Flamengo, quando enfrenta, né, times do Rogério Ceni, é outro aspecto, Lugó, é outra filosofia. A verdade é essa, o Flamengo sabe propor o jogo, tem qualidade para isso, joga de maneira mais ofensiva. O Felipe Luiz é um técnico, ainda que tenha muitas críticas em relação a ele, os torcedores aí alguns pedindo já a saída do Felipe Luiz, já, porque o Jorge Jesus está livre no mercado, mas a verdade é que o Felipe Luiz é um técnico que visa atacar, é um técnico ofensivo, e de repente o Lugó não encaixa tanto com o jogo do Bahia. E aí, por isso, e da filosofia também do Rogério Ceni, e é por isso que o Rogério Ceni é o freguês aí máximo do Flamengo. É impressionante. E tá aí a tabela atual, ó, a classificação atual do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu ontem o Bahia por 1-0, gol de Arrascaeta, de novo, né? Se o Veiga jogasse 50% do que ele jogou, ainda querem comparar a Veiga com a Arrascaeta. É uma vergonha. Acorda, Veiga. Quem sabe hoje o Veiga, sei lá, entra no segundo tempo, ou assume aí o lugar do Felipe Anderson. O Veiga, na verdade, nessa escalação que nós colocamos aqui, pra mim ele teria que ser o titular no lugar do Felipe Anderson. Era básico. Mas ele não tá jogando nada. Enquanto isso, né, lá no Rio de Janeiro, o Flamengo tem Arrascaeta, que recuperou bem fisicamente, tem decidido os jogos pelo Flamengo, fez um golaço ontem de novo. Claro que perdeu um gol igual o Vitor Roque perdeu no jogo passado, mas é um jogador que decide, que participa muito do jogo, e tá aí a tabela. Flamengo 17 pontos, Bragantino, que arrancou um bom empate, na verdade empatou no último minuto com o Grêmio, empatou 1-1 ontem lá na Arena Grêmio. O Bragantino está fazendo uma belíssima campanha, 17 pontos também em 8 jogos, e o Palmeiras tem 16 pontos em 7 jogos. Ou seja, se o Palmeiras hoje vence o São Paulo, volta a assumir a liderança, seria espetacular. Palmeiras que também está bem na Libertadores da América, e se empatar, caso empate, o Palmeiras ficará apenas à frente do Bragantino, seja qual for o resultado de empate. Mas fica atrás do Flamengo pela quantidade, pelo saldo de gols, né? Pela quantidade de gols marcado e pelo saldo de gols. Então, o empate deixa o Palmeiras de volta à vice-liderança, e a vitória deixa o Palmeiras na volta, na liderança do campeonato, que seria maravilhoso. E o que eu tô preocupado aqui, Karina, com a liderança é o seguinte: o Palmeiras tem 3 jogos, porque eu não tô iludido com o Abel não, viu? Eu sei que os passadores de pano estão, o Abel mudou o Palmeiras, estão ovulando pelo Abel, Eu não tô ovulando por Abel nenhum, de verdade. Eu tenho 3 jogos que aí sim, se o Palmeiras vencer, eu venho aqui no canal pedir desculpa, tá bom? Vou colocar aqui, cara, se o Palmeiras vencer esses 3 jogos, aí eu venho aqui no canal e falo, Abel, de fato você mudou o Palmeiras.
Quais são os 3 jogos que eu vou citar pra você? E não tem problema nenhum, e eu quero que o Palmeiras vença. Pra eu vir aqui no canal e falar, Abel, você é demais. Ele tá aqui, ó, o bonequinho do Abel, tá aqui, ó. Eu fiz o bonequinho do Abel, não é que eu sou contra o Abel, não. É que eu enxergo o que tá acontecendo no Palmeiras. Palmeiras não está jogando bem, tem conseguido muito mais resultado do que desempenho. Desempenho do Palmeiras tá muito abaixo, e eu tenho acompanhado vários times. Ah, mas o Corinthians tá jogando nada, mas o parâmetro nosso não é Corinthians, né? A nossa régua não pode ser Corinthians, né? Agora, o Flamengo tá jogando mais que o Palmeiras, sim. Tomara que o Flamengo não tenha tido bons resultados, principalmente na Libertadores, mas ontem contra o Bahia, jogaram muito mais do que o Palmeiras jogou contra o Bahia. Eles empataram o jogo com o Vasco, mas jogaram muito mais que o Vasco. E o Palmeiras, mesmo ganhando o Vasco, jogou naquela bacia das almas. Então vamos acompanhar, e eu quero que o Palmeiras, se o Palmeiras vencer esses 3 jogos, aí eu vim aqui pedir desculpa, Karine, eu quero ver o pessoal do chat. Que jogos? Palmeiras e São Paulo hoje, e hoje eu não vou cobrar desempenho, é ganhar do São Paulo. Vocês não são fodão de resultado? Ô Vitor Roque, é hoje, hein? Ô Paulinho, é hoje. Ô Estevão, o Estevão, hein? Que hoje é a última chance do Estevão jogar um clássico e fazer um gol. Então, Estevão, não vai sair do Brasil sem marcar um golzinho clássico, porque eu vou te cobrar. Ah, não tem importância. Tem sim. Jogador grande se apresenta em jogo grande. Então, Estevão, hoje é a sua chance, Estevão. Não tô secando. Pelo contrário, eu quero que você faça 2 gols e mande um chupa aqui pra turma do amendoim. Mas é hoje, hein? É hoje, Estevão. É hoje. Então tem Palmeiras e São Paulo, que tem que ganhar. Tem Palmeiras e Flamengo, Karine, no dia 25 de maio, que esse jogo é muito decisivo para o Campeonato Brasileiro. E depois tem Cruzeiro e Palmeiras, lá em Belo Horizonte, que... Você pega, por exemplo, a equipe do Bahia, uma equipe extremamente organizada, uma equipe muito boa, inclusive uma equipe melhor do que o grupo do Flamengo na Libertadores. O Bahia é melhor do que todos os times que estão no grupo do Flamengo na Libertadores. E o Flamengo conseguiu ser muito mais competitivo. E embora 2 jogadores saíram, por acabarem sentindo ali, né? Questões físicas. Teve o Gerson expulso. Mesmo assim, o Flamengo ainda no final do jogo conseguia fazer jogadas de perigo, sair às vezes à frente, próximo do gol do Bahia e ainda colocar a bola na trave. Mesmo com um jogador a menos, mesmo com basicamente toda a equipe recuada, ainda de vez em quando conseguia fazer uma transição rápida e tentar alguma coisa. Nos minutos finais, foram 13 minutos de acréscimos. Nos minutos finais, o Bahia teve mais posse de bola e ficou mais no campo do Flamengo. Só que quem chegou com mais perigo foi o Flamengo, que colocou até bola na trave. Que até uma hora lá virou aquele alvoroço no meio da área, que teve até análise ali para ver se não tinha batido na mão do jogador do Bahia e tudo mais. Agora, sobre o lance da expulsão do Gerson, beleza, corretamente marcado. Sobre o lance da não expulsão e também da não análise do VAR em cima do Wallace Ian, do Flamengo, um absurdo, né? É aquilo que eu falo pra vocês. Onde está a padronização da aplicação? Foi exatamente da mesma forma. Inclusive, o jogador do Bahia, no momento que vai, o jogador faz assim, ó. O jogador do Bahia. O jogador do Bahia, ele faz a expressão de tipo assim, fiz cagada. Só que nem sequer é acionado o VAR. É um lance muito parecido. A forma até com que o jogador do Flamengo ele é deslocado também, né, com o impacto, é muito parecido com o lance da do Gerson. A diferença foi a altura. O do Gerson foi um pouco mais acima. O dele foi um pouco mais embaixo, né? Foi bem aqui, né, no início aqui da linha do tornozelo. Só que parecidíssimos. 2 lances muito parecidos que deveriam ter sido ambos verificados e aplicado o cartão vermelho segundo a própria regra. Aonde está a padronização, CBF? Aonde está? E eu duvido que a reunião que a CBF está convocando é para conversar sobre a arbitragem. Eu duvido muito. Não é. A gente sabe que não é. Ninguém é idiota. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o assunto. Ninguém é idiota. É que a gente se faz de idiota, né?
porque senão ainda... Mas ninguém é idiota aqui. A partida, assim, a arbitragem do jogo ela era até boa. Só que bastou um lance pra simplesmente acabar, né, com a arbitragem. Do mais, foi uma vitória importante pro Flamengo, porque continua... Porque se o Palmeiras ganha hoje, o Palmeiras continua 2 pontos à frente. Flamengo e Palmeiras terão um duelo no dia 25. 2 pontos à frente. O duelo é um jogo de 6 pontos. A gente brinca aqui, né, que virtualmente falando é um jogo de 6 pontos. Porque você tira 3 pontos do seu adversário e ganha 3 pontos em cima dele. Então, teremos aí as próximas rodadas também muito interessantes. Mas eu realmente vi uma intensidade diferente ali no Flamengo. E mais uma vez o Arrascaeta definindo o jogo. Com uma assistência do Michael, que parece que ontem entrou com o motorzinho ligado. Ontem entrou com realmente vontade, com disposição, sendo aquele jogador mais explosivo, mais agudo, mais disruptivo. Fez uma ótima assistência para o gol do Arrascaeta, que mais uma vez está guardando, hein? O Arrascaeta tá mais uma vez guardando. O Arrascaeta essa temporada, ele realmente tá embaçado. Ele tá embaçado. E agora coloca a obrigação pra cima do Palmeiras. Pelo menos no primeiro tempo, foi o Flamengo que tá todo mundo esperando aí, cara. Realmente, foi assim, poderia ser mais de 1-0 no primeiro tempo. O Bahia, no primeiro tempo, praticamente assistiu o Flamengo jogar bola. A não ser por uma jogada, acho que do Kaique lá, eu acho que, se eu não me engano, é o nome desse jogador, que deu lá um olé no Alexandro dentro da área e quase fez um golaço. E uma defesaça do Rossi, né? Este sim, daí é o Flamengo que jogou bola, não deixou o time do Rogério Ceni fazer o que fez com o Palmeiras. Em nenhum momento, mesmo no segundo tempo, aonde o Bahia melhorou um pouco, eu até acho que é por causa do cansaço do time do Flamengo, acho que o Flamengo estava um pouco mais cansado, e da demora da substituição que o Felipe Luiz fez no segundo tempo, que estava todo mundo cobrando, porque no primeiro tempo perdeu ali o Alan, depois saiu o Pulgar, e cara, e aí tinha mais uma substituição só para fazer, e demorou, acho que demorou, se não me engano, lá para os 30 minutos que colocou o Pedro, cara, acho que demorou um pouco, aí cansou um pouco o time, né, ficou complicado o jogo, o Bahia tentou aí talvez tentar tomar conta, mas não foi nada assim tão forte, tão ameaçador, não. Teve a expulsão aí do Gerson, que dificultou um pouco mais o final do jogo, mas mesmo assim, o Flamengo quase que fez gol. Chegou a fazer o gol com o Luiz Araújo, foi impedido, estava um pouco impedido, foi anulado, e depois teve aquele quase pênalti lá, aquela confusão dentro da área no final do jogo, que poderia ter sido marcado pênalti, de repente, se fosse outro juiz. É uma coisa até interpretativa, porque o cara meio que se jogou na bola também. Foi estranho aquele lance lá. Eles ficaram se batendo só na hora que tava todo mundo brigando na bola, com a bola no chão, né? Mas antes o cara, não sei, eu tive a impressão que o cara pulou na bola aqui. A impressão que eu tive. Eles deviam ter analisado isso, não analisaram. Mas aí foi um jogo muito bom do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, de 1-0. Soube no segundo tempo segurar apesar do cansaço, né? E aí o Flamengo saiu com essa vitória super importante no jogo, que leva aí para a primeira posição no Campeonato Brasileiro, 1-0, e está em primeiro no Brasileirão com 17 pontos, empatado com o Bragantino, que empatou hoje, e o Palmeiras, que vai jogar amanhã ainda, está com 16 pontos, fica em terceiro. Se o Palmeiras vencer, o Palmeiras volta à primeira posição com... daí vai para 19. Se o Palmeiras empata em número de pontos com o Flamengo, mas perde em saldo de gols, que o Palmeiras hoje tem 5 gols só de saldo, enquanto que o Flamengo já tem 13, né? Só para você ter uma ideia, o ataque do Flamengo no Brasileirão tá muito bom, né, cara? Muito bom, embora a galera andou reclamando aí na Libertadores. Acontece que é uma cobrança muito maior, porque é o Flamengo, né? É o elenco do Flamengo, e é o Flamengo, não tem como não ser diferente, né? Mas vamos lá, o Flamengo, nesse jogo, ele chutou 14 bolas no gol do Bahia, acertou 5, velho. E o Bahia chutou 6, acertou 2. Flamengo com 62% de posse de bola
contra 38% do Bahia, tá? O Flamengo acertou 89% dos passes e o Bahia 84%, ou seja, os dois ficaram abaixo da média em número de passes. Não, desculpa, os dois ficaram na média ali. O Flamengo um pouquinho acima e o Bahia abaixo. Confundi as bolas aqui, né? Deu um branco na cabeça aqui. Eu lembro que... É isso aí, pessoal. E essa foi mais uma reação sobre o Flamengo. E como eu disse no início do vídeo, aqui embaixo na descrição estarão os links de todos os vídeos que nós utilizamos. E se você não quer perder nenhum vídeo como esse, já se inscreve no canal, ative sempre todas as notificações, deixa aquele like para dar aquela moral pra gente